Olá, aqui é a Helga. Eu trago uma análise do LifeSite News sobre esta exortação pós-sinodal publicada este 12 de fevereiro de 2020. Uma análise feita por Mike Hickson, Patrick Crane e a colaboração de Dorothy Cummings McLean, e diz o seguinte: embora pareça que a exortação apostólica do Papa, intitulada Querida Amazônia, falhe em aceitar as propostas de maior destaque dos progressistas para sacerdotes casados e um diaconato feminino, muitos certamente argumentam que, no entanto, deixa amplo espaço para avançarem eles em uma agenda revolucionária para a Igreja. O Sínodo dos Bispos para a região amazônica ocorreu em Roma entre 6 e 27 de outubro de 2019. A controvérsia à frente do Sínodo alcançou força total com o lançamento do Instrumentum Laboris, ou documento de trabalho, que recebeu fortes críticas públicas de cardeais e bispos. Os cardeais Walter Brandmüller, Gerhard Müller e Raymond Burke discordaram de seus desvios radicais da doutrina perene. Brandmüller condenou-o como herético e até apóstata. O próprio Sínodo mergulhou em controvérsia, quase assim que os delegados chegaram a Roma, graças a uma cerimônia aparentemente sincrética que ocorreu nos Jardins do Vaticano na festa de São Francisco de Assis. Preocupações com um totem central do Sínodo, uma representação da deusa da fertilidade, Pachamama, dominaram os relatórios sobre o encontro. Consistente com os temas do Sínodo, a exortação do Papa censura as injustiças sociais contra os pobres da Amazônia e a crise ecológica, sublinhando enfaticamente que a Igreja deve pregar o Evangelho de Cristo ao povo da região. No meio desses temas, no entanto, a exortação inclui várias passagens controversas e mudanças na prática da Igreja que, embora enquadradas aqui para a Amazônia, poderiam ter aplicação de longo alcance. Primeiro, ele defende uma liturgia enculturada, incorporando dança e rituais amazônicos, e menciona em uma nota de rodapé a ideia de estabelecer um rito litúrgico amazônico. 2. Ele recomenda conceder aos leigos autoridade formal nas paróquias da Amazônia e menciona sua capacidade de celebrar certos sacramentos, excluindo especificamente a Eucaristia e a confissão. 3. Ele diz que as mulheres devem receber posições formais na comunidade, que incluem uma comissão do bispo. 4. Ele aplica a abordagem da Amoris Laetitia aos sacramentos no contexto da Amazônia, dizendo que não há espaço para uma disciplina que exclui e afasta as pessoas. 5. Ele parece defender a veneração da estátua da Pachamama no Sínodo. A preocupação de que as propostas para a Amazônia pudessem ter importância mundial foi manifestada desde o momento em que o Sínodo foi convocado. Tornou-se claro, à medida que o processo do Sínodo se desenvolvia, que os progressistas da Igreja, e principalmente a grande ala liberal de bispos da Alemanha, se apegavam a ele, ao Sínodo, para avançar sua causa através da desafiadora situação pastoral da região amazônica. E a exortação do Papa realmente parece abrir a porta para essa possibilidade. Em sua introdução, o Papa Francisco descreve o documento como uma breve estrutura de reflexão que pode ser aplicada concretamente à vida da região amazônica, mas, ao mesmo tempo, destaca que pretende que a exortação tenha um significado mundial. Diz ele: estou dirigindo a presente exortação ao mundo inteiro. A preocupação da Igreja com os problemas dessa área obriga a discutir, ainda que brevemente, várias outras questões importantes que podem ajudar outras áreas do mundo a enfrentar seus próprios desafios. Embora a exortação não apoie explicitamente a ideia de ordenar homens casados para o sacerdócio ou de estabelecer algum tipo de ministério feminino, só as discussões posteriores mostrarão se essas questões estão realmente fora de cogitação. O motivo da cautela é que, exatamente na introdução da exortação, o Papa Francisco endossa o documento final do Sínodo da Amazônia. Ele declara que está oficialmente apresentando o documento final. Em seguida, acrescenta: preferi não citar o documento final nesta exortação porque quero incentivar todos a lerem-no na íntegra. Como algumas fontes disseram ao LifeSite News,
Essas palavras escolhidas pelo Papa Francisco poderiam abrir as portas para muitos debates sobre se as conclusões do documento final do Sínodo deveriam, ou não, com a aprovação da ideia de ordenar homens casados para o sacerdócio e estabelecer algumas novas formas de ministério para as mulheres, ser aplicáveis e válidas para os planos de reforma na Igreja Católica da região amazônica. Em particular, em 2018, o Papa Francisco emitiu uma Constituição Apostólica que estipulava que o documento final de um sínodo de bispos tornar-se-ia parte do magistério papal, caso o Papa o aprovasse. Intitulado Episcopalis Communio, nele se lê o seguinte: se for expressamente aprovado pelo Romano Pontífice, o documento final participa do magistério ordinário do sucessor de Pedro. Ao mesmo tempo, o fato de o Papa Francisco pessoalmente não endossar explicitamente os planos de reforma do documento final do Sínodo da Amazônia pode ser visto como algo que pode muito bem desencorajar e até enfurecer o campo progressista da Igreja Católica. Aqui destacamos agora alguns dos aspectos mais importantes do texto que certamente serão uma fonte de discussão acalorada. Paróquias administradas por leigos. Talvez o principal desafio pastoral identificado para a região amazônica tenha sido a drástica escassez de padres, e na exortação o Papa é claro sobre a importância dos padres e a necessidade de um aumento nas vocações. Ele pede orações pelas vocações e insta os bispos do mundo a enviar padres missionários para a Amazônia. Ele não aceita a proposta dos viri probati, homens casados, provados, que poderiam ser ordenados onde faltam padres, mas ele recomenda um aumento de diáconos permanentes e pede que os leigos recebam autoridade formal para as paróquias. Ao lidar com a questão da falta de padres na região amazônica, o Papa pergunta quais aspectos do ministério do sacerdote não podem ser delegados e aponta para a Santa Eucaristia e o sacramento da confissão, bem como o da extrema unção, já que esse sacramento geralmente inclui a confissão. Ele escreve: nas circunstâncias específicas da região amazônica, particularmente em suas florestas e lugares mais remotos, é preciso encontrar uma maneira de garantir esse ministério sacerdotal. Os leigos podem proclamar a palavra de Deus, ensinar, organizar comunidades, celebrar certos sacramentos, procurar maneiras diferentes de expressar devoção popular e desenvolver a multidão de dons que o Espírito derrama em seu meio. Mas eles precisam da celebração da Eucaristia porque ela faz a igreja. Ele então insiste que a igreja amazônica precisa de uma cultura eclesial caracteristicamente leiga, dizendo o seguinte: uma igreja com características amazônicas exige a presença estável de líderes maduros e leigos, dotados de autoridade e familiarizados com as línguas, culturas, experiência espiritual e modo de vida comunitário nos diferentes lugares, mas também abertos à multiplicidade de dons que o Espírito Santo concede a cada um. Pois onde quer que haja uma necessidade específica, ele já derramou os carismas que podem atendê-la. Isso exige que a igreja esteja aberta à ousadia do Espírito, confie e concretamente permita o crescimento de uma cultura eclesial específica que é caracteristicamente leiga. Os desafios na região amazônica exigem da igreja um esforço especial para estar presente em todos os níveis, e isso só é possível através do envolvimento vigoroso, amplo e ativo dos leigos. Uma nota de rodapé neste parágrafo declara: é possível que, devido à falta de padres, um bispo possa confiar a participação no exercício da pastoral de uma paróquia a um diácono, a outra pessoa que não seja sacerdote ou a uma comunidade de pessoas. Posições eclesiais oficiais para as mulheres. O Papa Francisco rejeita o reducionismo de que as mulheres só seriam garantidos maiores status de participação na igreja se elas fossem admitidas nas ordens sagradas. Ele adverte contra a clericalização das mulheres, que minaria sua contribuição única e especial. Assim, ele encoraja o surgimento de outras formas de serviço e carismas próprios da mulher e adequados às necessidades da Amazônia. No entanto, ele pede que as mulheres recebam posições oficiais, que incluem reconhecimento público e uma comissão do bispo, dizendo o seguinte: numa igreja sinodal, as mulheres que de fato têm um papel central nas comunidades amazônicas devem ter acesso a posições incluindo
Serviços eclesiais que não envolvam ordens sagradas e que possam simbolizar melhor o papel que é delas. Aqui deve-se notar que esses serviços envolvem estabilidade, reconhecimento público e uma comissão do bispo. Isso também permitiria que as mulheres tivessem um impacto real e efetivo na organização, nas decisões mais importantes e na direção das comunidades, continuando a fazê-lo de maneira a refletir sua feminilidade. Essa ideia foi apresentada recentemente pelo cardeal Walter Casper, um dos principais assessores do Papa. Em julho de 2018, o cardeal Casper disse à LifeSite News, a respeito da questão das diáconas de sexo feminino, que novas formas de ministério para as mulheres podem não ser necessárias, uma vez que a Igreja é livre para conceder às mulheres uma bênção litúrgica não sacramental, que não seria uma ordenação sacramental, mas que confirmaria as mulheres nos ministérios da Igreja, em que já atuam como extraordinárias ministras eucarísticas, leitoras e ajudantes nas obras e administração de caridade da Igreja. Liturgia enculturada. Para promover o propósito missionário da Igreja na Amazônia, o Papa Francisco incentiva um processo necessário de inculturação e até pede uma liturgia enculturada. Para o pontífice, os sacramentos unem o divino e o cósmico, a graça e a criação. Na região amazônica, ele explica: os sacramentos não devem ser vistos em descontinuidade com a criação. Portanto, ele vê que podemos levar para a liturgia muitos elementos próprios da experiência dos povos indígenas em contato com a natureza e respeitar as formas nativas de expressão em canções, danças, rituais, gestos e símbolos. Aqui, o Papa se refere a um possível rito amazônico, embora o faça apenas em uma nota de rodapé após a seguinte sentença: o Concílio Vaticano II solicitou esse esforço para enculturar a liturgia entre os povos indígenas. Mais de 50 anos se passaram e ainda temos muito a percorrer neste sentido. A nota de rodapé diz então: durante o sínodo, houve uma proposta para desenvolver um rito amazônico. Falando mais sobre enculturação, o Papa diz: para que a Igreja alcance uma enculturação renovada do Evangelho na região amazônica, ela precisa ouvir sua sabedoria ancestral e as ricas histórias de seus povos. Além disso, o Papa também nos diz que devemos estimar o misticismo indígena que vê a interconexão e a interdependência de toda a criação, o misticismo da gratuidade que ama a vida como um presente, bem como a maravilha sagrada diante da natureza. Aplicação da Amoris Laetitia no contexto missionário. O Papa também insiste que em sua obra missionária na região a Igreja não deve excluir as pessoas dos sacramentos, impondo imediatamente um conjunto de regras, citando Amoris Laetitia. Ele escreve no parágrafo 84: os sacramentos revelam e comunicam o Deus que está próximo e que vem com misericórdia para curar e fortalecer seus filhos. Consequentemente, eles devem ser acessíveis, especialmente para os pobres, e nunca devem ser recusados por razões financeiras. Também não há espaço, na presença dos pobres e esquecidos da região amazônica, para uma disciplina que exclui e afasta as pessoas, pois, dessa maneira, elas acabam sendo descartadas por uma igreja que se tornou uma casa de pedágio. Em vez disso, em situações tão difíceis de necessidade, a Igreja deve estar particularmente preocupada em oferecer compreensão, conforto e aceitação, em vez de impor imediatamente um conjunto de regras que apenas levam as pessoas a sentirem-se julgadas e abandonadas pela própria mãe, chamada a mostrar-lhes a misericórdia de Deus. Para a Igreja, a misericórdia pode tornar-se um mero slogan sentimental, a menos que encontre expressão concreta em seu alcance pastoral. Defesa do ritual da Pachamama. Em seu último capítulo sobre a Igreja, o Papa Francisco também parece defender explicitamente o uso das controversas estátuas da Pachamama durante o Sínodo da Amazônia em Roma. O Papa escreve nos parágrafos 78 e 79 o seguinte: não sejamos rápidos em descrever como superstição ou paganismo certas práticas religiosas que surgem espontaneamente da vida dos povos. É possível assumir um símbolo indígena de alguma forma, sem necessariamente considerá-lo como idolatria.
Um mito carregado de significado espiritual pode ser usado com vantagem e nem sempre é considerado um erro pagão. Algumas festas religiosas têm um significado sagrado e são ocasiões de reunião e fraternidade, embora necessitem de um processo gradual de purificação ou maturação. Um missionário de almas tentará descobrir as necessidades e preocupações legítimas que buscam uma saída, às vezes em expressões religiosas imperfeitas, parciais ou equivocadas, e tentará responder a elas com uma espiritualidade inculturada. A mensagem que precisa ser ouvida na Amazônia: Cristo. Em 4 parágrafos fortes, dos 62 ao 65, o Papa honra a atividade missionária da Igreja Católica na região amazônica e insiste em que nós, como cristãos, não podemos deixar de lado o chamado à fé que recebemos do Evangelho. Ele escreve: não temos vergonha de Jesus Cristo. Aqueles que o encontraram, aqueles que vivem como seus amigos e se identificam com sua mensagem, devem inevitavelmente falar dele e levar a outro sua oferta de vida nova. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16. Uma opção autêntica para os pobres e abandonados, enquanto nos motiva a libertá-los da pobreza material e a defender seus direitos, também envolve convidá-los a uma amizade com o Senhor que pode elevá-los e dignificá-los. Se dedicamos nossa vida a seu serviço, a trabalhar pela justiça e dignidade que eles merecem, não podemos esconder o fato de fazê-lo porque vemos Cristo neles e porque reconhecemos a imensa dignidade que eles receberam de Deus, o Pai, que os ama com amor sem limites. Os pobres, acrescenta, têm o direito de ouvir o Evangelho. Sem essa proclamação apaixonada, toda a estrutura eclesial tornar-se-ia apenas outra ONG e não seguiríamos o mandamento dado por Cristo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criação. Evangelho de São Marcos, 16,15. Amazônia como locus teológico. O Papa volta a uma parte da linguagem cósmica que apareceu no documento de trabalho do Sínodo da Amazônia. Ele fala, por exemplo, sobre entrar em comunhão com a floresta, sobre a região amazônica tornar-se uma mãe para nós, e até mesmo repete uma expressão do documento preparatório do Sínodo, chamando a região amazônica de locus teológico, um espaço onde Deus se revela e convoca seus filhos e filhas. Aí está essa análise interessante do LifeSite News sobre o documento, a exortação pós-sinodal, publicada este 12 de fevereiro de 2020. Eu diria que o perigo está nas notas de rodapé e nas portas abertas que a exortação deixa para, como diz a análise muito bem, que a parte progressista da igreja possa caminhar no avanço de uma agenda revolucionária. Nada mais, até meu próximo vídeo.